projeto Brasil Constelado nasceu de um hobby, não tinha planejado absolutamente nada. Eu vim estudando a história do Brasil há algum tempo, por lazer, até que um dia eu me deparei com aquelas labaredas gigantescas do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a casa dos nossos imperadores. Aquilo me tocou profundamente. Eu lembro o dia inteiro assim pensando naquilo, porque naquela época exatamente eu estava estudando a fase do Império do Brasil. Então foi naquela semana que eu resolvi aplicar as constelações sistêmicas familiares na história do Brasil. Eu pensei nisso porque é um trabalho que eu já venho fazendo no judiciário há muitos anos e é um trabalho que foi desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. O que é de revolucionário, né, nesse trabalho de constelação sistêmica é a forma de acessar a história da humanidade. A constelação acessa o inconsciente coletivo da humanidade. Então, qual é o meu trabalho hoje? Eu trabalho com a constelação das famílias, então a gente acessa o histórico familiar, tudo o que aconteceu em várias gerações, através das constelações. Então, segredos de família, aquelas histórias não contadas, você acessa através das constelações. Então foi aí que surgiu a ideia de por que não fazer o mesmo com a história do Brasil. Tem toda a historiografia do Brasil, né, de fontes primárias e secundárias, só que isso foi contada pelos historiadores, por vezes documentos oficiais e por vezes interpretações. Então foi aí que eu tive a ideia de trazer alguns elementos para que a constelação se desenrolasse de uma melhor maneira possível. Por volta de 130, 120, 130 pessoas foram no dia 6 de abril. Muitos deles são meus alunos, muitas pessoas também são pessoas que eu nunca vi na vida. Outras são consteladores já experientes que participaram desse momento. Realmente a gente fez a constelação de forma oculta inicialmente. Então, as pessoas que representavam papéis, né, as pessoas que representavam papéis de reis, de povo, de figuras da história, elas não sabiam quem estavam representando no início. No desenrolar da constelação eu dava nome aos bois. Eu acabei identificando os representantes com as camisetas dos reis e dos povos, das figuras importantes da nossa história. E o que a gente fez? A gente, claro, começou com a era do descobrimento de Portugal. Então a gente começou com o descobrimento do Brasil. Então vamos ver as nossas primeiras raízes. O que veio antes? Qual que era a história de Portugal? O que veio antes do descobrimento do Brasil? Quem era Portugal? Como que esse país nasceu? Então isso foi de suma importância, a gente começou assim a constelação. Então, o que a constelação revelou de cara no início do dia? Que a origem do nome Brasil não tem nada a ver com o pau-brasil. Então a gente aprendeu tudo errado na escola. A origem do nome Brasil está ligada à ilha mítica chamada High Brasil, que é a terra prometida, a terra abençoada, que permeava tão profundamente o imaginário da Idade Medieval. Essa ilha já existia na cartografia das navegações desde o século VI. Então, na verdade, os europeus vinham procurando essa ilha, onde eles teriam a salvação, isso que é importante. A questão da Idade Média é a Idade das Trevas, muito sofrimento. Eles esperavam a salvação, a vida mais abundante na ilha High Brasil, que vem de bless, abençoado. Então, como que a gente descobriu isso na constelação? Quando eu coloquei o representante para Pedro Álvares Cabral, coloquei um outro representante para o Brasil, e coloquei já um representante para a Ilha Mítica, surpreendentemente, Pedro Álvares Cabral, o representante, tentava unir o Brasil a essa ilha mítica. É diferente, a nossa origem está ligada a uma árvore, de repente a gente aprende que o nosso país está ligado a algo tão profundo, uma terra tão sonhada do continente europeu, sonhada por 1000 anos. Olha a diferença da profundidade disso.
O Brasil acolhe essa terra prometida, acolhe as dores, as chagas e tudo que Portugal sofreu desde a constituição daquele estado com Afonso Henriques. Isso foi muito impressionante. Foi quando o representante de Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, começou a chorar copiosamente. Aliás, ele chorou do início da constelação até o final. E olha como ele chora copiosamente. Na alma do Brasil está contido as chagas e as dores da reconquista que começou com Afonso Henriques. Então, isso foi muito importante. O ápice da constelação foi exatamente no momento onde eu percebi que aquele povo buscava, o continente europeu, em particular o Portugal, buscava a salvação dessa ilha abençoada. Então a salvação foi exatamente isso, é como se houve uma transferência desse fardo espiritual, dessas dores do Brasil. Então isso foi uma grande revelação de um viés espiritual que apareceu na constelação. Isso é algo muito profundo, mas tem um valor e um sentido muito grande, porque ao mesmo tempo o povo brasileiro sentiu uma resistência de aceitar esse fardo espiritual. Então, qual foi uma outra revelação muito importante ali na constelação? O Brasil se colocou desde o descobrimento até os dias de hoje, a gente pode dizer, se coloca numa posição de vítima. E isso teve sérias consequências para a nossa nação. Porque no momento que você não aceita o que vem do seu pai, vamos colocar assim, nosso pai espiritual quem é? Portugal. Uma vez que você não aceita esse fardo, o que na representação ficou muito claro, você cria uma cisão. Então eu sou a vítima, você é o explorador, você vem, conquista o meu país, me explora e ainda traz um fardo espiritual. Então eu sou a vítima, eu falo não para você. Esse não cria uma cisão no povo brasileiro, na alma do Brasil. O que é essa cisão? Essa cisão é a negação da onde você veio. Então, é a mesma coisa, se você olhar para os olhos do seu pai e falar não para ele, eu nego você. Você não é um pai bom. Eu estou criando uma cisão em mim. Eu não estou íntegro com o meu espírito. Eu nego a minha raiz. Não, pai. Você não é uma pessoa boa para mim. Então, nossa nação fez um não. Esse não para a exploração do jeito que fomos, explorados à luz da consciência atual e de toda a nossa historiografia, da própria exploração e não também desse fardo espiritual. Então isso cria uma cisão. O representante do Brasil, os índios, manifestam lá essa fraqueza, essa hesitação em aceitar o nosso pai que é Portugal. Então isso criou uma vitimização inconsciente. Quando você fala um não para o seu pai espiritual, você também fala um não para as qualidades daquele país. Isso ficou muito evidente na constelação, na figura da Ordem de Cristo, os instintos templários. O representante da Ordem de Cristo, ele estava olhando para o país, olhando para o Brasil, e com os braços estendidos, mostrando força. Então, quando negamos Portugal na nossa alma, negamos também a força de Portugal. Então, o momento ápice da constelação é o momento onde os brasileiros, o Brasil, hesitam, que na verdade é a alma do Brasil, hesitam em receber também a força da Ordem de Cristo, dos cavaleiros, dos guerreiros medievais. Então ele nega o que não é de bom, o fardo espiritual, mas nega também a força. Então esse foi um momento importante, onde, por um momento de intuição, o campo morfogenético, inconsciente coletivo, anuncia a chegada de um personagem muito importante para ser colocada na constelação, que foi uma surpresa para todos nós, para mim nem se fala, eu não imaginei que aquela figura seria tão importante na constelação. Foi um momento onde eu resolvi colocar
Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. E um interessante é que a chegada de Dom Pedro I perto do representante do Brasil gerou uma força no campo imediata. Muito forte, a entrada dele me deixou muito forte. O Brasil começou a se sentir melhor, o representante do Brasil, os índios começaram a paulatinamente se fortalecer com a vinda do Dom Pedro I. Então a chegada dele foi essencial para trazer a força. E o que a gente revela nesse momento? Uma outra grande revelação. Dom Pedro I está excluído da história deste país. Não só Dom Pedro I, como todos os imperadores, Dom Pedro II e toda a história que permeou a constituição dessa nossa nação, principalmente a fase imperial. Ali a gente descobriu uma grave exclusão do sistema. Dom Pedro I, você pode perguntar, mas ele abdicou, ele que sai do Brasil. Sim, ele abdicou, ele foi embora. Mas a alma dos brasileiros rechaçavam, excluíam Dom Pedro I do coração dessa nação. Então lembre-se que toda exclusão no sistema gera um enfraquecimento do povo, da nação. Então, quando nós colocamos algo que foi excluído, quando a gente inclui algo no sistema, o sistema começa a se fortalecer. Então isso foi realmente uma descoberta surpreendente e realmente eu, naquele momento, tive a intuição de trazer a espada dos Templários. A espada, ela representa essas duas forças, a força, mas também a dor da fase da Reconquista. Então esse foi um momento muito forte da constelação, onde um representante da Ordem de Cristo, segurando a espada, olhando nos olhos do representante do Brasil, disse: se você receber o nosso fardo, a nossa sombra, você recebe também a nossa força espiritual e a força dos nossos guerreiros medievais. Foi um momento muito emocionante. Abre os olhos. Ele entrou e veio com intenção ele. Ele entrou, o Brasil conseguiu pegar a espada. Olha nos olhos do Brasil. E olha o primeiro rei chorando por ele. Quem é ele? Dom Pedro I. Como que você está? Está leve. Vocês viram a ordem de Cristo? Leve. E está leve. Ou entregou a espada. Gente, a espada é o que nós precisamos. Força, orgulho, instinto de guerreiro. Não ficar nessa, somos coitadinhos. Sim, a gente carregou muito peso, a gente tem que sair dessa. A gente tem que sair do vitimismo. O brasileiro tem que sair do vitimismo. Entrega a espada para ele. Como você está, Dom Pedro I? Força. Então vamos deixar essa força resplandecer também. Portugal, como é que está Portugal? Olha só, Portugal está bem? Vocês viram? O país de Portugal ficou muito bem com a entrega da espada. Onde Dom Pedro, ao lado do Brasil, conseguem receber de Portugal a força que contém nessa espada, mas também receber também a sombra espiritual, as chagas, as dores daquele povo, através do manto preto que eu resolvi colocar nas costas da representante do Brasil. Aquela capa preta para representar o fardo que a gente carrega da Terra Prometida, que é um receptáculo de tempos sombrios do continente europeu. Ela mesmo sente um peso muito grande quando eu coloco aquela capa preta, mas ela se apruma
sente força ao lado de Dom Pedro I e consegue receber finalmente a espada do representante da Ordem de Cristo. Então, naquele momento, há uma integração da alma dessa nação. Então, aquela cisão desaparece. O não para Portugal, o não para o colonizador, naquele momento cessa. E quando aquilo cessa, voltamos a ser íntegros e com força. E no momento do hino, realmente, todos naquela sala foram tocados por aquele momento. E o pano de fundo da passividade do nosso povo brasileiro está na exclusão do nosso império. Porque a exclusão, a gente vê muito isso nas famílias, quando algum membro é excluído, eles se enfraquecem, eles ficam passivos. Por tabela, a gente descobre com muita profundidade o significado do incêndio, do chamado que eu tive para realmente fazer esse trabalho, que foi o incêndio do Museu Nacional, o incêndio da Casa dos Nossos Imperadores, claro, nos chamando, aclamando, chamando o povo brasileiro para olhar a história, olhar essa inclusão. Então o incêndio foi uma denúncia de uma exclusão gravíssima da história do Brasil, que a nossa nação só vai ter força, os nossos governantes, os planos econômicos e tudo que estamos fazendo, medidas que são tomadas agora, só podem ter força se a gente solidificar, fortalecer nossas raízes. O que é? Tomar Portugal no nosso coração. Porque essa transformação não vai ser do dia para a noite. Essa reverência que a gente tem que fazer aos nossos imperadores e a Portugal e incluir Portugal no nosso coração não é do dia para a noite. É uma reformulação profunda da sociedade, da educação, do próprio estudo da história, essas novas revelações que vão ser muito importantes para a autoestima do brasileiro. Então, quando a gente percebe que a gente faz parte de uma história de guerreiros que foi Portugal, isso nos dá um sentimento muito bom de ter um valor muito mais profundo do que a gente imaginava na história. E também de saber que nós somos a terra prometida e que carregamos um fardo muito grande. Isso dá um sentimento de autovalorização muito grande. Então isso eu gostaria realmente de dividir isso com a nação através das constelações feitas pelos estados brasileiros.